Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho por meio desse vídeo responder uma dúvida de uma das minhas alunas acerca de um tema bem polêmico nas Escrituras. E a pergunta era: Deus é machista? E aí, a base, né, que muitos encontram nas Escrituras acerca desse tema é que eles dizem que a mulher, ela, nas Escrituras, ela demonstra-se ser menor que o homem, entendeu? Ela não tem os mesmos benefícios que o homem, entendeu? E ela é tratada de um modo bem inferior ao homem. E aí até muitos teólogos, por falta de conhecimento, dizem que a mulher, ela é menor do que o homem porque ela foi criada depois do homem. E isso é tolice, irmãos, porque se fosse o caso, o homem seria menor do que os animais, porque o homem foi criado depois dos animais, né? Então, isso não existe. Aliás, esse ponto de vista ele é refutado no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus criou o homem à imagem e semelhança, né, de si mesmo, né? Macho e fêmea, não foi só o homem. Quando a expressão criar aqui, do versículo 27, né, quer dizer assar, que é a mesma coisa de dizer criar, criar algo criar de alguma coisa, né? Fazer de alguma coisa, de alguma outra coisa, né? Ou seja, como o homem foi feito do pó da terra, do barro, certo? Deus fez ali o homem, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito um ser vivente. Já a mulher também foi feita da costela do homem. Então, os dois têm o mesmo valor. Diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que lá no céu ninguém casa nem se dão em casamento, mas seremos todos como anjos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano lá no céu vai ser um ser assexuado como os anjos. Tanto os homens quanto as mulheres. O valor que o homem tem é o mesmo valor que a mulher tem. E por que Deus aceita tantas coisas, como por exemplo, Abraão teve 2 mulheres, Jacó teve 2 mulheres, entendeu? Davi teve várias mulheres e ainda tomou a mulher do seu soldado Urias e matou o soldado de confiança dele. Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. E aí, se você for ver, irmãos, você olha assim, né? Você diz, meu Deus do céu, pois a gente tem que avaliar isso aqui. O porquê que Deus aceitava isso aí? Isso chama-se permissão de Deus, ou seja, vontade permissiva de Deus. Deus, ele não é de acordo, porque Deus fez o casal, como diz aqui no capítulo 2, versículo 22, 23, aliás, a seguir ele diz assim, ó, e disse, no versículo 21 a seguir, ele diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Certo? Versículo 23. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí Deus fala, portanto, deixará o varão, ou seja, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, ou seja, o casar-se-á, né? Casará, se juntará com a sua mulher, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, certo?
Então Deus não fez o casamento para a poligamia. Deus fez um casamento monogâmico. Entendeu? A poligamia, ela veio depois. Deus fez o homem e a mulher. E disse, o homem vai ser para a mulher e a sua esposa para seu marido. Não tem esse negócio do marido querer, entendeu? E aí, irmãos, nós vemos muitas coisas, né? Muitas circunstâncias. Porque lá em Mateus, no capítulo 19, quando você vai lá para Mateus, os sacerdotes, eles chegam lá, querendo pegar Jesus no pulo do gato, como diz o ditado, né? Porque os sacerdotes sempre queriam pegar Jesus do erro. E eles dizem, é lícito o homem deixar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus olha para ele e diz, como está escrito na lei? Deixará o varão a sua esposa e unir-se-á a sua mulher. Certo? E ambos serão uma só carne. Certo? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, Jesus falou para eles. Está lá no capítulo 19 de Mateus, se você quiser conferir lá, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí eles dizem, então por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus vai e diz, por causa da dureza dos vosso coração, Moisés permitiu carta de divórcio. Ou seja, porque os homens eram tão duros de coração que se a esposa não soubesse fritar um ovo ou fazer um arroz, ele já queria o divórcio. Certo? E muitos deslargavam a mulher para casar com outra. Porque eles queriam mulheres perfeitas. E separavam sem um motivo justificável. Entendeu? Casamento não tem data de validade até que a morte separe, irmãos. Entendeu? Mas aqui na Bíblia nós vemos, por exemplo, Abraão tendo duas mulheres, mas a esposa dele era Sara. Então por que ele teve outra mulher? Porque Sara concordou. Foi Sara que pediu. Deita com Agar e tem um filho com ela. Deus não prometeu me dar um filho, só que eu não teve um filho. Então tenha um filho com ela que ele vai ser o filho da promessa. Sara passou na frente da promessa de Deus. Porque Deus falou que era Sara que ia ter o filho. Né? Quando você vê Jacó com duas mulheres, Lia, né, que em alguns textos é chamada de Leia, e Raquel, né? Também tem outros problemas, surgem outros problemas ali. Quando você vai também lá para Ana e Penina, irmãos, toda vez que o homem tenta entrar pelo caminho da poligamia, ele sempre tem um prejuízo espiritual terrível. E esse prejuízo provoca até prejuízo para os seus descendentes. Entendeu? Veja Salomão. Salomão, ele caiu até no ato de idolatria. Por causa de tantas mulheres que ele teve. Davi, Deus falou, repreendeu Davi severamente e disse que ele ia pagar um preço muito alto. Não somente ele, mas a sua descendência, por causa da sua maldade, do seu pecado. Tomou Betseba, mulher de Urias, e ainda matou um dos seus melhores soldados, que mais ele confiava, que era mais fiel a ele. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? A cultura do lugar, porque nessa época, a cultura dos povos vizinhos era essa. O homem poderia ter quantas mulheres quisesse. No entanto, o padrão de família que Deus estabeleceu é só de o homem e a esposa. Só que o povo de Deus sempre teve essa mania de se deixar contaminar pelo mundo, pelas coisas do mundo, pela vizinhança, por aquilo que não presta. E aí depois paga o preço. Entendeu? Aí vem as consequências. Abraão, depois que teve esse filho, o filho Ismael, ele sofreu, coitado, sofreu muito, porque a briga não foi fácil. Porque Ismael se julgava ser o primogênito, mas na verdade o primogênito de Abraão era Isaac. Porque o filho de Sara era Isaac, não era Ismael. Porque a esposa de Abraão era Sara.
não era Agar. Então, dentro desse contexto, nós temos que avaliar o seguinte: o contexto do ambiente contaminava o povo de Deus, assim como nos dias atuais. Existem muitos crentes pagando um preço muito árduo, terrível, por conta de erros, de se contaminar com os costumes, a cultura e os hábitos do mundo. Entendeu? A questão de Moisés, porque essa irmã veio perguntar para mim que alguém falou para ela que Moisés, ele era um homem bárbaro, malvado, perverso, porque ele matou muita gente. Muitos povos foram destruídos por conta dele. E aí, Deus ainda falou assim, ó, pega as mulheres novas e as virgens e traz para você. Está lá em Números 31. E Deus falou isso mesmo. Você pega as mulheres mais novas e as virgens e traz para você. Só que, quando você avalia o caráter de Moisés, quando você avalia a vida de Moisés, quando você avalia todo o perfil, né, de Moisés, você percebe que, porque muita gente pensa que Deus mandou trazer aquelas mulheres para que Moisés se deitasse com elas, porque eram todas virgens. Não. Deus falou, ó, destrua todos os que eram os midianitas, né? Mas as virgens, as mulheres virgens e as crianças, você deixa viva para você cuidar. Não era para ele se deitar com elas, era para ele cuidar e que elas crescessem no cuidado e na cultura e no ensinamento da palavra de Deus, assim como qualquer judeu. Porque no judaísmo havia a questão da conversão, entendeu? O proselitismo. Se alguém que dissesse, eu quero ser judeu, eu não sou judeu de nascença, mas eu quero me tornar um judeu prosélito, eu quero me converter ao judaísmo. Eles recebiam, entendeu? Eles abraçavam. E aí, foi por isso que Deus mandou matar todos os adultos, as mulheres adúlteras, mais as mulheres novas, as virgens e as crianças, disse para salvar e trazer para si, para que ele cuidasse, não foi para que ele se deitasse com elas. E aí o camarada vem e conta uma baboseira dessa para a irmã, e a irmã vai perguntar para mim. Porque, irmão, nós temos que avaliar contextos bíblicos. Aquele povo se tornavam escravos, entendeu? Se tornavam escravos de guerra, entendeu? E os escravos de guerra, Deus sempre tratava eles muito bem. Levítico 25, 42. Deus fala assim, a partir de 42, Deus fala assim, ó, não trate com vigor os vossos servos, os vossos escravos. Entendeu? Deus, é como se Deus estivesse dizendo, sejam educados, respeite eles são seres humanos assim como vocês. Porque os outros povos tratavam os seus escravos com rigor, sabe? Era na base da chicotada, era na base da forca, entendeu? Enquanto que a nação de Israel, para fazer a diferença, Deus orientou para que eles fizessem, cuidassem dos seus escravos com amor. É tanto que ele fala assim, ó, todo escravo que fizer 7 anos de escravidão, ele tem que ser liberto. Certo? Isso está lá em Levítico, no capítulo de número 21. A partir do verso 2 até o 6. Ele tem que ser liberto. Certo? Por 6, 7 anos, libera ele. Agora, se ele disser, não, o meu Senhor me trata muito bem, e eu não vou largar o meu Senhor. Ele cuida bem de mim, ele cuida bem da minha casa, dos meus filhos. Por que eu vou sair da casa do meu Senhor? Não, eu vou continuar trabalhando para ele. Ele me tem como alguém de casa, entendeu? E aí existia aquela ordenança de dizer, não, se o escravo não quiser ser livre, não quiser se libertar, chama os juízes e os anciãos, fura-lhe a orelha com uma sovela, ou seja, com a faca,
e ele vai ser um escravo de orelha furada. O que é um escravo de orelha furada? Aquele escravo que está ali de livre e espontânea vontade. Entendeu? Então até nisso aí Deus era gracioso, Deus era misericordioso. Entendeu? Contudo, no que diz respeito à poligamia, Deus era severo. A prostituição, o adultério, entendeu? Veja o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Veja o que aconteceu lá no dilúvio. Entendeu? Foi todo esse tipo de pecado que fez com que a ira de Deus se acendesse. E Deus destruía. Não é porque Moisés era perverso, bárbaro, malvado. Não. Moisés estava obedecendo a ordenança de Deus. E como Deus fala, eu dou a vida e eu tiro a vida. Porque ele é Deus, ele pode dar a vida, ele pode tirar a vida, porque é ele que deu a vida. Então ele também pode tirar. Mas como ele é um Deus justo, ele só faz isso dentro da sua justiça. Entendeu? Deus não faz isso sem um motivo, sem uma causa. Entendeu? Deus só faz isso quando ele vê que realmente existe uma causa. Ele vai dando corda até a pessoa. Quando ele vê que não tem mais jeito, ele diz, não, destrói, mata esse povo. E Deus é assim até hoje, irmãos. No Novo Testamento a gente vê isso, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, né? Ananias e Safira, eles vêm trazendo uma oferta, eles ficam com uma parte da oferta e eles mentem para Pedro. Dizem, essa é a oferta que nós temos para te dar. Esconderam outra parte. Aí Deus, o Espírito Santo de Deus falou para Pedro, fala para eles que eles não estão mentindo para você, estão mentindo para mim. E aí Pedro falou, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Né? Morreu os dois ali, ó. Deus é o Deus de ira. Na maldade e na perversidade humana, quando o homem faz as coisas contra a vontade de Deus, entendeu? Ele tem consequências, e às vezes as consequências é a morte. Capítulo 12 de Atos, né? Herodes, querendo ser igual a Deus, começou a dar uma palestra lá e o povo dizendo, voz de Deus, não de homem. A Bíblia nos diz que veio um anjo e fulminou Herodes e ele morreu comido de bicho. Entendeu? Nos dias de hoje a gente vê isso, irmãos. Deus destrói cidades inteiras com fogo, porque eles não têm, amor a Deus, nem eles estão profanando o sagrado, profanando aquilo que Deus deixou como determinação, o adultério, a prostituição, entendeu? Tudo isso aí traz ira ao coração de Deus e Deus entra com, entendeu? A maldade do ser humano, entendeu? A feitiçaria, sabe? Tudo que é diabólico, que Satanás coloca na mente do homem, tem suas consequências, certo? A gente vê cidades inteiras sendo alagadas. E diz, mas rapaz, como é que Deus permite isso? Vai olhar o relatório, entendeu? Vai olhar o histórico. Olha o histórico daquela cidade, daquele bairro, daquela cidade. Entendeu? Que você vai ver porque que aquela cidade foi incendiada, você vai ver porque que aquele bairro foi inundado. Deus é o Deus de ira. E quando o homem ele usa a poligamia, que é o adultério, a fornicação, entendeu? E outras coisas mais, Deus ele entra com justiça. Quando o homem se arrepende, ele dá tempo ao homem para se arrepender. Mas quando o homem não se arrepende, quando ele vê que o homem não está mais dando ouvido ao Espírito Santo, é tanto que a palavra de Deus diz, não dê as pérolas aos porcos. Porque você pregar para esse povo é jogar as pérolas aos porcos. Aí é que Deus entra com a ira e com destruição, entendeu? E ninguém sobrevive, ninguém escapa. Mas tem um monte de gente aí brincando com o nome de Deus, profanando o nome de Deus, profanando as coisas de Deus. E Deus está vendo, Deus está dando tempo, entendeu? Que Deus tenha de misericórdia, certo? Que Deus tenha de misericórdia. Portanto, meus irmãos, esse negócio de que Deus é machista, isso não existe. Deus, ele honrou as mulheres nas escrituras sagradas. Quando você vai lá para a Bíblia, você vê que uma mulher que nem Débora, ela era juíza,
ela era profetisa e ela era dona de casa. Está lá em Juízes 4:4. Esté, ela se tornou a rainha de Assuero, que era o rei dos Medos e Persas. Entendeu? O rei da Pérsia. Ela se tornou a rainha. E através dela, a nação de Israel foi salva. Entendeu? Deus honrou aquela mulher, porque ela era fiel a Deus. Deus honrou Ruth, a moabita, que não era da nação de Israel, mas que honrou a sua sogra, que ela foi com seu esposo morar em Moabe, né, na terra dos moabitas, né, e com seus 3 filhos e o esposo morreu, ficou só as 3 noras, e ela disse: eu vou voltar para minha terra, lá em Belém. E aí as outras 2 noras disseram: não, nós vamos ficar aqui. E Ruth falou: não, eu vou contigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Para onde você for, eu vou. E aí Ruth vai com Noemi. Quando ela chega lá, entendeu? Ela se tornou crente, uma mulher de Deus. Ela se casa com Boaz, né? E se torna a bisavó de Davi, do qual surgiu o Messias, que é Jesus, né? O leão da tribo de Judá, né? A raiz de Jessé, né? A raiz de Davi. Então, irmãos, desculpa. Quando nós avaliamos no Antigo Testamento as mulheres, Deus honrou muitas mulheres. Deus honrou muitas mulheres. Certo? No Novo Testamento também, irmãos, você vai lá, quando a mulher prostituta, adúltera, quando os judeus vão apedrejá-la, Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo saiu, dos mais velhos até o mais novo. E ele disse: mulher, cadê teus acusadores? Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Vai em paz e não peques mais. Certo? Deus honrou aquela mulher. Mulher samaritana, irmãos, que os judeus nem chegavam perto, porque tinha os samaritanos por malditos, imundos. E os samaritanos, existia essa briga entre os samaritanos e os israelitas. E Jesus foi até aquele poço, né, em Samaria, encontrou com essa mulher e pediu água para ela. Ela disse: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Pode ser homem, pode ser mulher, entendeu? Ele honra todos, entendeu? Aquelas mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus foram as primeiras que receberam a notícia da ressurreição de Cristo. E o anjo falou: vai lá e prega para os discípulos, fala para eles que ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Entendeu? Deus, ele não é machista. É a cultura que estraga, entendeu? A cultura que estraga os padrões de Deus. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. A cultura querendo inverter os padrões de Deus. Mas isso é evidência da vida de Cristo. Que Deus tenha de misericórdia. E ensina a cada um de nós, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser grande, pequeno, alto, branco, entendeu? Negro. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser quem for. Deus não faz acepção. O amor dele é para todos, certo? Agora, se você tem essa dúvida na sua mente, tira isso da tua cabeça, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, pede para que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque você está precisando aprender as Escrituras da forma que ela é. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe a cada dia.